Sejam bem-vindos a mais um podcast Negócios de Primeira. Eu sou Ricardo Nantes, empreendedor, investidor e também mentor de empresários que querem aumentar sua receita e seu faturamento e também apresentador aqui do podcast Negócios de Primeira. Hoje vamos falar de um setor que muita gente só vê prato na mesa, pouca gente vê a operação por trás de tudo isso. Um setor que já movimenta bilhões de reais em nosso país. Nos últimos dados da Brasel, foi informado que 26% já dos pedidos de delivery de alimentação acontece pelo meio do WhatsApp. O iFood já está presente em 1.500 municípios do nosso país e entrega mais de 120 milhões de pedidos todo mês só aqui no Brasil. Então são números realmente impressionantes. E para falar um pouco sobre esse mercado, um pouco sobre como é empreender nesse mercado, estou aqui com um convidado especial, mas antes de apresentá-lo, eu quero convidar você que ainda não nos segue no YouTube e agora também no Spotify, o podcast Negócios Primeira, presente também no Spotify, a nos acompanhar por ali, a curtir esse episódio e a não esquecer de clicar ali no sininho para receber as notificações dos episódios futuros do podcast Negócios de Primeira. O nosso candidato. É porque a gente está em época de eleições, né, gente? O nosso convidado de hoje é Luan Vidal, empresário do ramo da gastronomia, fundador de duas operações que convivem no mesmo ponto, mas com propostas diferentes e desafios igualmente pesados. O restaurante Seu Parmê, com força no delivery e posicionamento consolidado em parmegiana. E agora, o restaurante de luxo Gran Citari, uma tratoria contemporânea com propostas de experiência em um salão. O empreendedor que começou a sua jornada aos 22 anos, que veio de outro segmento, atravessou a transição de mercado, ajustou o preço para proteger margem, manteve a execução e agora vive uma fase decisiva de crescimento com a necessidade de governança, canal próprio e uma escala com mais inteligência. Seja bem-vindo, Luan Vidal, aqui no Negócio de Primeira. Maravilha, muito obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje, né, para contar um pouquinho, acho que da nossa história, dessa trajetória, né, de tudo. Acho que ao longo de 9 anos empreendendo, aí completa-se 9 anos esse ano. E sempre foi um desafio para mim, né, principalmente era muito novo, né, uma idade muito matura, vamos dizer assim, né? Comecei com 22 para 23 anos ali abrindo meu primeiro negócio, sempre com essa saga de querer empreender, né? E aí, enfim, enfrentei vários desafios, como um deles também a própria pandemia, né? Então, assim, foi onde eu reconstruí minha história, né? Dei uma direção melhor, como você muito bem pontuado disse, criei uma proteção ali para preços, né? Para justamente me equilibrar no mercado e foi onde, graças a Deus, me encontrei, né? Encontrei um novo caminho e estamos com uma nova operação agora recente. Que bom, Luan. Você começou com os 22 anos, mas você não começou no mercado de gastronomia, né? Como é que foi a sua história, seu pontapé inicial empreendendo? Bom, é uma história um pouco engraçada, porque eu, desde muito cedo, né? Assim, contar pelo que minha mãe conta, né? Sempre quando conta esses encontros de família, que eu desde muito cedo sempre queria criar essa própria independência, né? Começar cedo fazendo alguma coisa. E aí eu tive uma oportunidade, na verdade, com um amigo na época, colega, que eu fui querer morar fora, ter uma experiência de morar fora por quase um ano, né? Uhum. E aí ali eu acho que foi onde eu literalmente caiu aquela construção daquele castelo de areia que eu tinha, né? Porque tinha aquela vida morando com os pais, né? Muito jovem. E aí isso foi onde me deu forças para querer, logo depois que eu voltei, acho que já tem 12 anos isso. Para onde você foi? Fui para os Estados Unidos, né? Fiquei... Qual região? Fiquei ali na região do Texas, né? Por um período, depois fui para Flórida, depois retornei ao Texas e foi até engraçado. Trabalhei dentro de uma cozinha num restaurante, até em todos os setores eu passei na época, né? Era uma churrascaria. E só que assim, aquilo ali acho que destravou a minha cabeça, assim, no sentido de eu literalmente querer me encontrar no empreendedorismo, né? De eu querer encontrar essa independência financeira. E desde então eu voltei para lá já trazendo possíveis oportunidades de negócio, depois comecei a importar algumas coisas, sempre querendo buscar de alguma maneira por onde começar, né? O que ia vender, um produto.
E na época onde eu comecei, né, foi em 2016 para 2017 que eu comecei, que na verdade era hoje não se fala tanto mais nisso, né, mas era um barzinho voltado com essa questão de narguilés, enfim, né, nem sei se poderia estar, se for mais... Como que chamava? Começou sendo o Shiva, o Shiva Narguilé Club, né, eu sempre tentei dar uma identidade por trás das marcas que eu trabalhava. E a descendência do narguilé, apesar de que todos acham que é árabe, né? Ela encontra uma descendência dela indiana, né? E aí eu quis ir mostrar uma estrutura da marca, então eu busquei questão indiana, enfim, né? Shiva e hoje nem acredito mais nada disso, mas também, enfim. E aí foi onde eu comecei com o Shiva, né? Convidava as pessoas, eu lembro que na época, assim, meu perfil pessoal, convidando as pessoas, falava que era um pub de narguilé, venha conhecer e tudo mais, de repente... Você fez social selling. Né? E aquilo ali deu uma reviravolta pra mim, porque aquilo ali literalmente foi indo pra um caminho de balada, de um barzinho, e enfim, eu perdurei quase 8 anos, né, nesse modelo de negócio. Acho que na metade do caminho do tempo que eu atuei nessa área, né, 8 anos não, deu uns 7 anos por aí. Sim. E no meio do caminho eu quis fazer uma transição já primeira, que foi onde eu tive meu primeiro contato com a cozinha, né? Eu fiquei de 2016 para 2017 ali até 2020 trabalhando com o Shiva. Virando o ano ali eu falei, bom, vou fazer uma aposta agora, vou subir o degrau. E aí foi onde eu quis entrar para um restaurante balada, né? Eu usei referência de lugares que eu tinha viajado, enfim, modelos de negócio que eu analisava dessa estrutura, né? Vamos dizer, até um próprio Bagatelle já tinha um pouco essa questão de um restaurante que do nada ele vira uma balada. E eu queria trazer esse propósito para Campo Grande, né? Eu só não esperava que uma coisa que eu ia enfrentar, a pandemia, né? Sim. E aí, na época, eu não tinha estrutura para ser um restaurante de fato e a balada não podia operar. Então eu fiquei muito tempo preso nesse momento da pandemia, porque eu não podia inaugurar de fato e eu não tinha estrutura para ser um restaurante como eu sou hoje, né? Como hoje as duas marcas operam. E eu fiquei no meio do caminho, né? E aí numa dessa, né? Um amigo, né? Um amigo meu até hoje, ele na época me viu naquela situação, né? Não podia abrir. Fiquei praticamente 2 anos sem faturamento, né? De 2020 a 2022 sem poder abrir a balada. E acho que 1 ano ali sem zero, né, faturamento, zero entrada. E aí esse amigo na época virou pra mim e falou assim, por que você não tá com uma cozinha pronta aí, né? Por que você não busca fazer alguma coisa? E eu falei, cara, mas fazer o quê? Ele falou, sei lá, monta um delivery. Mas na época nem ideia pra delivery com que começar eu tinha. E aí ele falou pra mim, cara, sei lá, monta uma parmegiana, né? E pela que os outros diziam para mim, eu sempre fui muito criativo nessa parte, né? Então foi onde eu encontrei o nome, né? Que foi o Seu Parmê, que eu quis entregar no primeiro momento. E basicamente a ideia começou assim, totalmente no amadorismo, né? Foi literalmente ali comprando uma carne no mercadão, comprando as coisas, os insumos no mercado mesmo ali, para nada assim, pensando na logística de restaurante mesmo. Você fez um MVP, um produto mínimo viável lá para testar realmente. Para testar, falar, vamos ver se ele pega. E acabou que, enfim, eu lembro que eu até queria servir a própria parmegiana, um arroz e a batata chips, e a batata não tinha, né? Eu só tinha feito o molho, o bife nós tínhamos empanado ali com o que tinha comprado. E eu lembro que abrimos a loja e ficamos ali esperando, né? Nisso a pandemia tinha permitido, mas logo depois bloqueou o bar a funcionar, então eu estava justamente precisando encontrar um caminho. Eu lembro que tocou o primeiro pedido, a gente não tinha a batata para servir. Eu lembro que eu fui correndo numa conveniência, comprei aqueles pacotinhos de chips e assim saiu o primeiro pedido. Foi literalmente assim que começou a história do Seu Parmê. Que legal. E graças a Deus... Quantos pedidos por mês hoje? Só o pessoal tem Olha, a gente já está quase chegando na margem de 3 mil pedidos mês. Que legal. E começou ali... Fazendo um teste mesmo de improviso. Um teste, totalmente improviso, porque a gente, na época, eu já tinha mudado de Shiva, né? Que foi onde a primeira marca que eu comecei. E essa segunda marca que eu quis trazer era o Lisa, né? Eram Lisa e Louvre. Então eu queria brincar com essa história de Mona Lisa, de ser um museu, né? Tinham quadros da Mona Lisa lá decorando o ambiente. E o Louvre é onde o museu que fica o quadro. E aí, enfim, eu lembro que nessa eu tinha montado toda essa estrutura de cozinha, não podia abrir o bar, e aí foi onde eu achei o caminho, foi no delivery, né? Teve que se refazer. Literalmente, 100%. Nunca me imaginei 100%. Dentro da cozinha,
E hoje eu amo o que eu faço. Hoje eu, né, graças a Deus, assim, acho que o que me encantou principalmente foi ver a experiência que gera nas pessoas, né? Depois de comerem, né? A satisfação que traz, né? As pessoas literalmente traz uma memória afetiva, né, daquela comida, né? Recentemente, né, como eu disse, a gente abriu a operação do Gran Citar. Eu tive a oportunidade de ouvir de um cliente, né? Foi ele e a esposa jantar, e eu contando um pouco da minha história, como tinha começado. Ele falou, cara, eu vou te abrir um pouco aqui. Eu estava conversando com a minha esposa agora há pouco, e ela comendo aqui, ela, especialmente, ela extremamente técnica, né? Ela vem de família italiana, né? A avó cozinha muito. Falou, cara, ela comendo sua comida aqui, ela falou que deu uma sensação dela lembrar da avó dela cozinhando para ela. Legal. Na hora eu arrepiei com isso. Eu falei, cara, é exatamente isso que eu quero entregar, entendeu? Eu quero realmente que esse espaço aqui crie essas memórias afetivas nesse lugar. Sim. Então, hoje eu sou muito satisfeito com o que eu faço, né? Sou muito grato que a cozinha me trouxe. Aí começou um desafio lá atrás, você teve que se refazer e abrir uma área totalmente nova. Não, você saiu da balada para gastronomia. Assim, Ricardo, eu nunca me imaginei nesse ramo, tanto que no meio do caminho eu quis fazer uma pausa dele, quando em 2022 liberaram as baladas abrir. Na época eu não tinha um cozinheiro, uma base de equipe como eu tenho hoje, né? Então, assim, começou daqueles primeiros problemas, assim, eu não buscava nada, assim. Eu peguei e falei, cara, larga a mão dessa cozinha aí, vamos tocar balada aqui. Só que o amadurecimento, né, ao longo do tempo, ele vem, né? Graças a Deus tive mudança de propósitos também. Tudo para mim não fazia mais sentido a balada, né? E um momento muito triste para mim na balada, que eu considero, porque eu tinha o meu próprio negócio, que era a balada, e eu tentava frequentá-lo, eu tentava participar, só que quando eu chegava lá, é como se chegar no meio da operação e olhar e falar, cara, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? E aí eu falei, cara, tá errado, tem alguma coisa. Então eu voltei algumas casas ali e falei, vamos escrever certo. E aí foi onde eu decidi voltar também. Maravilha. Para a cozinha, e graças a Deus a operação começou a rodar muito bem. E vem cá, quando você morou nos Estados Unidos, você ficou quanto tempo lá? Quase completou um ano, não chegou a completar um ano. Aí você trabalhou a grande parte nas cozinhas mesmo, dos restaurantes, para olhar, para conhecer. Então, né? Como garçom também, você deu uma geral. Também, trabalhei como garçom, né? Como era uma churrascaria. Assim, literalmente, né? Ser estrangeiro, chega num país diferente, né? Eles não chamam ilegal, né? Eles falam de forma sem status. Isso foi o quê? 10 anos atrás, mais ou menos? 12 anos atrás, 12 a 13 anos atrás. Falando... Tá em 2026. Tinha uns 18 para 19 anos. Lá por 2017, 18, mais ou menos. Ali... 2014. 2014, antes, né? 2014. 12, 13 anos atrás, 2013, 2014, foi essa época. Qual que era a churrascaria que você trabalhava lá? Então, o seu João, que na época era o dono foi o gerente, que foi o que levou a Fogo de Chão lá para os Estados Unidos. Depois ele montou a dele, se eu não me engano, chamava Chama Gaúcha. Chama Gaúcha Brazilian Steakhouse. Entendi. E aí a Chama Gaúcha, na época ele já estava com 4, 5 operações de Chama Gaúcha espalhadas em alguns estados. Bacana. E eu estava trabalhando na matriz, né? Digamos que era a matriz, que era em San Antonio, né? No Texas. E foi lá onde eu, digamos assim, tive a primeira experiência dentro, né, dos bastidores do que era uma cozinha, né? Do que era aquelas 30, 40 pessoas naquela operação rodando, né? Trabalhando ali. Chegava a trabalhar às vezes 14 horas sem parar, né? Era uma loucura, mas... E Texas tem uma cultura já de carne também, né? De churrascaria. Aqui querendo ou não, né? Churrasco brasileiro é melhor ou pior do que o americano? Qual a sua opinião? Eu sou suspeito a falar. O churrasco sul-mato-grossense aqui, eu acho que ele... O pessoal ainda fala de churrasco gaúcho, mas para mim o sul-mato-grossense ainda eu sou apegado nesse churrasco daqui. Já visitei algumas churrascarias fora, enfim, né? Para mim não bate. Para mim não tem esse acolhimento igual tem aqui. Ô Luan, muita gente vê restaurante cheio, delivery com uma demanda de pedidos muito alta, mas pouca gente entende o que acontece por trás de toda essa operação. O que quase ninguém imagina sobre a pressão real do que é tocar duas marcas como o Seu Parmê e o Gran Citar hoje? Bom, literalmente eu quis fazer isso, né? Foi um desafio para mim, mas vamos dizer assim, por um modo escondido lá atrás, foi uma inteligência de estar utilizando a mesma base, né? Principalmente a estrutura de dois negócios totalmente distintos, né? Mas a essência deles respira bem próximo, né? Que sou eu que estou ali, então eu estou cuidando, então assim, tudo que eu passo para minha equipe é justamente para trazer um modelo que nós somos uma operação só, né? Então assim, a base, querendo ou não, o coração da operação é o Seu Parmê, e acredito que vai continuar sendo.
Mas assim, ali o Gran Citari, ele é um fruto do Seu Parmê, né? Hoje o Seu Parmê, ele completou 5 anos, está indo para o seu 6º ano de operação aberta. No ano passado foi que a gente abriu a nossa primeira estrutura, né? Dele local físico. E, consequentemente, então, os últimos 5 anos só delivery. Era só uma dark kitchen, vamos dizer assim, né? Eu montei 2 cozinhas ali, né? Que era 2 operações de cozinha. Já tinha a essência do italiano que eu trabalhava. E trouxe o Seu Parmê, que era o nosso carro-chefe. E aquilo ali foi crescendo. E eu sempre gostei muito, né, dessa experiência gastronômica, né? Mas assim, falando um pouco do que é a pressão do lado de dentro, literalmente, assim, há processos, né, justamente até a gente chegar no resultado final, que é o prato servido na mesa, tanto para o cliente que chega na casa. Então são quilos e quilos de molho que a gente prepara, né? A gente faz hoje na operação do Seu Parmê, já é uma operação que roda com uma linha de produção em larga escala. Então assim, a gente faz hoje a gente faz toda a nossa própria batata artesanal, nosso molho rústico artesanal. Então tudo ali é feito, né, produzido por nós mesmos, né? A gente compra o tomate, faz o tomate virar um molho, compra os sacos de batata, faz o tomate, a batata chegar a virar batata chips, né? Então todo esse processo hoje é feito nosso, né? E assim... Hoje, pela quantidade de operação, você já traz direto da indústria, ou não? Você está comprando ainda em distribuidores aqui? Na questão de, por exemplo, como eu digo, questão de fornecedor de tomate, essas coisas, a gente ainda trabalha muito com o Ceasa, né? O Ceasa ainda, ele é... Cada estado tem seu próprio Ceasa, então ele digamos que ele pulveriza para o estado todo, né? Tanto para os interiores, sai tudo do Ceasa, de caminhões. Então, assim, nessa parte de hortifruti é difícil a gente vir direto da indústria, porque a gente busca trabalhar com muito produto fresco, né? Então, aquela coisa do dia, da semana, da qualidade mesmo, né? Eu me atento muito a isso, sabe? Para mim sempre fez muito sentido a questão da qualidade, né? A questão assim, das pessoas comerem e surpreenderem e falar assim, nossa, cara, né? O molho de vocês aqui é o próprio tomate mesmo, é uma coisa artesanal, rústica, né? Então surpreende a pessoa, porque não falando, né, de outros lugares, mas o povo às vezes está acostumado por aí, aquele bife do parmegiana que sai descolando a casca, aquele molho mais ralo, né? Então assim, a gente entrega uma coisa mais encorpada, uma coisa mais... que surpreende o cliente no resultado final, né? E aí faz sucesso, imagino eu. Graças a Deus. O cliente que mais pediu lá no Seu Parmê, já fez quantos pedidos lá com vocês durante um ano, por exemplo? Só para ter ideia do poder da marca. Então, isso foi uma surpresa para mim, porque o iFood, ele entrega ele esconde muitos dados, né, por conta do LGPD, mas ele entrega pelo menos a questão da fidelidade do cliente, né? E hoje, assim, a gente tem, não é só mais de um cliente, principalmente que já passaram dos 100 pedidos. Isso no 100 no ano. Mais de 100 no ano. Então, assim, eu já vi casos de clientes que pediram 70 vezes em 6 meses. Assim, um número absurdo. Eu literalmente até tenho esse vídeo, né? Acho que eu cheguei a comentar contigo. Uma outra oportunidade de, assim, eu conheci, o cliente não me conhecia, não sabia que a marca era pertencente a mim. E aí quando ele soube, ele falou, caraca, eu sou seu cliente fiel aí, cara, acho que número 1. Eu falei, olha, tem outros ainda, mas ele gravou um vídeo da tela dele, assim, você fica assustado, assim, né? Porque o cara... Pedido, fanzaço. A cada 2, 3 dias você fazendo um pedido de às vezes almoço e janta, né? Assim, é uma loucura. Eu até falo assim, cara, nem eu sei se eu já fui, por exemplo, falar de uma marca McDonald's, né? Que desde a infância, se eu já fui mais de 100 vezes no McDonald's. E graças a Deus a gente tem cliente que já passaram desse número com a gente. Então, assim, é uma marca que tracionou muito bem no mercado. Teve uma aceitação do público, né? E inclusive foi o que fez a gente chegar até aqui. Sim, mas é um número realmente expressivo demais. Enorme, né? Enorme. O Seu Parmê tem força no delivery. O Gran Citari é uma outra proposta. Restaurante contemporâneo de luxo, vou chamar assim. Contemporâneo de luxo, mas com uma outra pegada. Em que momento você viu que estava criando duas lógicas de negócio completamente diferentes? Porque teve essa ideia de abrir um que é totalmente diferente da proposta do Seu Parmê? Olha, é estranho até falar sobre isso, porque eu sempre soube o que era a marca do Seu Parmê para mim. O Seu Parmê sempre se encaixou no modelo de negócio de uma coisa que tracionaria muito rápida, né? Então, assim, era um balcão que serviria para a pessoa comer ali no local, poucas pessoas. É um produto justo, né? Com preço justo, que entrega ali na hora, no dia, cabe no bolso.
E venda, né? Pensando até, talvez, num projeto de expansão, seria justamente, ele caberia numa loja de shopping, num quiosque, enfim. Então, seria uma coisa justamente para a pessoa com uma operação enxuta começar. Assim como eu comecei, né? Eu comecei literalmente com um fogão 2 bocas, pequenininho, uma fritadeirinha de 14 litros. Então, ali uma fazia o arroz, outra esquentava o molho e a fritadeira logo atrás, fritando os bifes. Então, assim, era assim que eu rodava. A receita era sua mesmo? Hã? As receitas eram suas mesmo? Sim, sim. Você que na época, na época, sim, eu tive ajuda, né, de pessoas da gastronomia, porque, como eu disse, eu não fazia parte, né, mas, assim, sempre foi uma coisa... Você gosta de cozinhar? Olha... Gostar é uma palavra muito difícil, né? Eu gosto de apreciar, talvez encaixaria mais comigo. Certo. Então eu gosto mais de gerir o negócio mesmo, de ver aquilo que tá bom, né? Então eu sou muito do olho, eu vejo se tá bom, se não tá. Certo. Então eu avalio muito isso, né? Todos esses detalhes eu tô atento a tudo, assim, a temperatura do molho, se o molho tá mais encorpado, se realmente é da nossa... enfim, provar diariamente também, né? Busco ali para manter o padrão de qualidade. Então eu me apego muito nisso, né? Que são detalhes, por exemplo, questão de avaliações, né? Termômetro do cliente, o que ele está passando para a gente ou não. Eu alinho muito isso com a minha cozinha, querendo ou não, é o nosso termômetro, né? Acho que essa pesquisa o iFood ele traz muito bem, né? Que o cliente avalia quando a experiência foi boa, assim como também quando não foi boa, ele também pontua, e eu faço questão de cuidar desses números muito de perto, né? Sim. Então isso ajuda. Hoje o setor de alimentação, no geral, as pessoas sempre falam da questão da mão de obra, né? Que tá difícil, tem muito turnover, muita rotatividade, a pessoa entra e sai pouco tempo, tem essa dificuldade de atendimento também. Como que você vê isso no seu setor? Você hoje concorda, discorda? Você acha que dá para criar políticas ou procedimentos que possa melhorar e você segurar uma mão de obra melhor para os teus negócios? Olha... Eu não, assim, eu vou falar o que eu acredito, o que eu aplico na prática, claro, né? Eu já vi casos e histórias de muitas pessoas, né, que já passaram na gastronomia, tenho conhecidos, né, pessoas ao redor que também trabalham com restaurante, e muito por a pessoa ser especialista no negócio e não olhar com esse olhar de fora, ela acaba sendo muito criteriosa. Então, assim, acho que é um pouco do ser humano, a gente lidar muito com o nosso orgulho, né? Então, meio que se você é muito especialista, você fica naquela, só o que eu faço é bom. Então, o que os outros fazem, de alguma forma você acaba desvalorizando ou não vendo muito resultado. Você quer que a coisa seja perfeita, então eu tento analisar uma ótica mais de fora. Então eu inverto um pouco o processo. Hoje o que eu não fiz durante 7, 8 anos dentro da balada, né? Até, infelizmente, hoje eu tenho essa consciência total. Hoje eu valorizo a minha equipe. Principalmente eu entendo que a minha equipe ela é o coração da operação, então assim, eu valorizo o pessoal, atendo nas necessidades deles. Então assim, hoje para mim o meu critério principal é a questão de valorizar a minha equipe. E aí assim, a gente construir com certeza um plano de carreira para eles, né? Criar uma narrativa para eles entenderem o que eles estão trabalhando, né? Não simplesmente olhar aquilo ali como, né, o que a gente vê em muitas cozinhas, o pessoal só trabalhando com auxiliares. Você quer oferecer um salário mínimo, né, ou de alguma forma você vai ser entregue para você um retorno mínimo também, né? Então assim, eu acho que quando você começa de modo gradativo realmente valorizar pessoas que são chaves no seu negócio e mantê-las, né, entender que elas realmente colocam o coração delas ali para operar junto, porque eu entendo que comida é feita com amor, né? Então assim, se você não impor amor para fazer as coisas e querer só ser um robô para fazer de qualquer jeito, não funciona. É isso aí. Entendeu? É o famoso gente boa custa barato, né? Na hora. Se tiver as pessoas certas, a equipe comprometida, a equipe vestindo a camisa, a equipe trabalhando no dia a dia, você remunerar a pessoa um pouco a mais para manter um colaborador, uma pessoa mais eficiente, mais eficaz, mas que necessariamente ela não vai por qualquer valor, dá o resultado sempre exatamente a conta fecha no final. Exatamente. E a pessoa também ela tem que acreditar naquilo que você está fazendo, né? Não adianta você... tem que ter um propósito, acredito que para tudo isso está acontecendo. Então a pessoa tem que se sentir parte daquele, né? Para ela falar assim, pô, eu tô aqui, tô me dedicando, e não é uma coisa que eu só simplesmente tô entregando aqui, né? Só fazendo e qualquer um faz. Não, as pessoas... Nesse ramo, talvez, da comida, né? Que é uma coisa que a gente tem que padronizar e manter uma qualidade, não é assim com esse olhar de, as pessoas são substituíveis, né? A gente tem que ter um olhar mais crítico de peças-chave, a gente realmente tem que valorizar. Tanto que eu tenho pessoas que estão comigo desde o começo, né, da operação,
desse retorno da minha operação até hoje, né? Porque justamente eu avaliei elas e vi que elas se dedicavam mesmo, né? Sim. E é isso. Você está no setor hoje que o faturamento alto pode mascarar reais problemas, porque se você não calcula na ponta da caneta ali um CMV, o custo da mercadoria vendida, pode mascarar muitas coisas, né, em cima disso. Em que momento o empresário da gastronomia você acha que ele descobre que esse faturamento alto não significa necessariamente que o negócio está saudável? Você chegou a passar por esse momento ou não? Com certeza. Acho que principalmente, né, nem olhando para gastronomia, mas lá atrás eu já fui aquela pessoa que começou, vamos montar um cardápio. Aí você pega, vê o que o mercado está trabalhando e quer precificar com base no seu... Não tem nada a ver, cada operação tem seu custo, cada CMV vai ser Às vezes uma pessoa roda com 3 pessoas e faz aquilo engrenar e um tem que operar com 15, 10, né, que seja. Então, assim, cada um vai ter seu CMV diferente, né? E eu com certeza já passei por isso. Tanto que recentemente um amigo também veio me procurar, né? Tá colocando a cara dele agora para jogo também, vai abrir a primeira cozinha. E a primeira dica que eu falei para ele, eu falei, olha, cara, né, se você quer aprender com quem já passou por isso de alguma forma, a primeira coisa que eu te indico, meu irmão, investe no nutricionista para você. Para uma cozinha, principalmente, como você disse, ela mascara demais os números, porque às vezes você está pagando para o cliente estar comendo na sua mesa, né? Então, assim, você não fez todos os cálculos do que aquela contagem, né? Então, assim, a pessoa comprar em lugar caro, né? A gente não ganha na venda, ganha na compra, seu estoque, enfim, tudo isso tem que ser uma coisa que você tem que ter um controle, né? E hoje a gente... muita gente não coloca na ponta do lápis, que acaba acontecendo exatamente, também, né? Produções que você faz, aquilo ali está gerando tanto de... Né, você está perdendo tantos quilos, né? Hoje em dia a gente, né, desde a parte da limpeza nossa da carne que a gente faz, que hoje a gente também faz a nossa própria limpeza, a gente pesa o que é descarte, o que são aparas, né, que a gente aproveita às vezes, né, para nós mesmos. Então, assim, e o que realmente vai ser utilizado para o restaurante para vender, né? Então, assim, hoje você tem que investir em processos chamados POPs, né? Então, hoje a gente tem uma nutricionista que nos acompanha, tem toda ficha técnica uma dos ficha alimentos. Exatamente. Então, assim, não adianta, tem padronização, como eu disse, a questão da escala de produção. Então, você consegue manter um padrão, 180 é 180, né? 180 não é 150, não é... Claro que a balança ela tem a sua gramatura, mas assim, você tem que ter uma média do que você trabalha e contabilizar até aquilo que passa, né? Até aquela quebra, justamente, você tem que contabilizar dentro do seu CMV. Até para fazer a conta no final, exatamente. Exatamente. A precificação tem que fechar, tem que compor tudo. Né? Tem que compor tudo. E o seu setor nessa parte de gastronomia, a parte de compras é um dos calcanhares de Aquiles, né? Porque se você não trabalha com aquela tríade no setor de compra, preço, prazo e qualidade... compra isso, né? Preço, prazo e a qualidade. Você costuma quanto tempo você pedir novos orçamentos, por exemplo, seus fornecedores para trabalhar? Porque às vezes muita gente faz um orçamento, depois fica 3, 4, 5, um ano comprando da mesma pessoa e sem pedir novos orçamentos. Né? Exatamente. De repente conseguiria com outro fornecedor a mesma qualidade, mas por uma precificação um pouco menor. Olha, assim, não tem uma regra de um prazo que eu faço esse recálculo, mas assim, hoje eu vejo que tem um gargalo muito grande dentro da própria linha de fornecedores, né? Então, assim, hoje a gente busca, de alguma forma, criar um relacionamento com o nosso fornecedor, trazer ele, principalmente agora que a gente está abrindo uma nova operação, trazer ele para conhecer a nossa nova operação, para ver justamente isso. Mas e aí, o que a gente vai conseguir, né? O que vai surgir de efeito? E mostrar valores, né? Porque não adianta a gente simplesmente, o cara te atende, te entrega na sua porta, tudo perfeito, mas ele não te dá margem para você trabalhar, né? Você paga, sei lá, chega a pagar até 20% a mais, dependendo do que um produto realmente você consegue chegar. Então, assim, hoje a gente está estruturando ainda essa parte, principalmente que a gente está com uma nova operação, para buscar fazer justamente um mapeamento de fornecedores, né? Porque, então eu sei que tal produto, eu tenho esse fornecedor.
E eu tenho que avaliar onde eu estou conseguindo mais barato, onde eu estou conseguindo um melhor preço, porque é justamente o ser humano, ele busca muito esse comodismo, né? Ele, encontrei alguém que está atendendo aqui a minha necessidade e aí a pessoa coloca ali no stand-by ali e vai, né? E ali é onde, muitas vezes, alguns fornecedores se aproveitam disso, né? Sim. Que o cara tá ali fazendo a recompra, ele não te visita, você não visita aquele cliente, ele simplesmente se vende. E aí, hoje eu descobri principalmente isso, esse gargalo que tem. Porque quando você muda de fornecedor, aí aquele fornecedor começa a ir atrás de você e quer te oferecer um preço melhor. E você fala, pô, mas né, por que você não me ofereceu esse preço antes e tal? E aí você vê que literalmente o seu dinheiro, né, principalmente o lucro do restaurante, está dentro dessas margens que muita gente não enxerga, né? Sim. E hoje é quantidade, além do trabalho do dia a dia de você manter a qualidade do prato, você manter a qualidade do processo. Exato. Quantos fornecedores hoje você chega a possuir no seu Parmeio, Eita, pega. somando os dois, que você acredita? Olha, eu acho que a gente deve passar fácil aí, deve chegar no número aí quase de 50 fornecedores. Assim, são bastantes. Então, e para manter uma política de assim, claro preço, que prazo e qualidade os principais, assim, deve estar na margem de uns 15 a 20 ali que a gente trabalha, né? Que é o Pareto. 80 a 20. Isso. Então, e aí o restante são fornecedores ali que pontuais, né? Uma recompra, enfim. Tem uns até que acabam sendo bem periódico, então... mas na maioria eu tento cuidar muito desses principais semanais. Sim. Você está falando sobre mão de obra e você trabalhou fora também, como desde garçom até na cozinha, você comentou comigo, né? Eu viajo bastante também para fora e consumo também bastante aqui no Brasil. Eu sempre achei o pessoal o brasileiro que atende melhor muitas vezes que o pessoal de fora. É a impressão minha, tirando fora, claro, algumas exceções, né? Você pega alguns pontos dos Estados Unidos, algumas outras regiões, restaurantes mais de ponta. Mas no geral, quando você viaja para alguns países da Europa, para alguns países aqui de fora do Brasil mesmo, um mercado que não é tão de luxo, você vê que aquele atendimento, aquela prestação de cuidados que a gente vê muito aqui no Brasil, direitos, etc., lá não existe tanto quanto tem aqui. Tô errado? Ou você compartilha da mesma opinião ou não? Olha, assim, não sei se eu consigo concordar 100%, né? Uhum. Mas, assim, principalmente uma narrativa que eu falo que o brasileiro, ele se destaca, né? Eu posso falar isso como experiência própria. Eu fui um brasileiro que morou no exterior. Vamos dizer assim, é clichê ter essa palavra, mas esse calor brasileiro você não encontra em outro país. Então o brasileiro tem muito isso do acolhimento, né, de ter talvez uma sensibilidade maior com para atender, né? Porém, os processos, né, de outros países, como você disse, por exemplo, Estados Unidos, né, enquanto outras grandes marcas também é muito mais elevado do que o nosso. Assim, eu vejo que... Mas acho que assim, onde o brasileiro se destaca, né? Que aqui a gente tem que se reinventar o tempo todo, você tem que passar por talvez provações muito maiores, né? Incentivos que às vezes você não tem, você tem que criar. Então, assim, você literalmente aprende a trocar o pneu do carro com ele em movimento e isso vai te fortalecendo de alguma forma, né? Então, a casca fica mais grossa e eu acho que isso te faz você se destacar, né? Quando você vê, por exemplo... país de primeiro mundo que as pessoas não passam por todas essas situações, né? Então... Sim. Eu concordo com você. Eu concordo. Acho que o brasileiro tem esse calor. Tem um... Acho que o sofrimento que acontece com a gente aqui exatamente. faz a gente aprender a se virar. Então, qualquer empreendedor de fora empreender no Brasil muitas vezes não consegue. Porque a gente aprende desde cedo aqui uma série de burocracias, como que é viver, como que é trabalhar. E eu vou um pouquinho até mais longe ainda, cara. Eu falo até dentro do Brasil. Trazendo um pouco do nosso estado aqui, assim. Eu falo que quem aprende a empreender aqui, né? Eu falo que o cara se destaca até, às vezes, no nível São Paulo, né? Quando ele leva a marca dele para mais fácil, porque ele vê que aqui, às vezes, a gente trabalha com pessoas com uma cultura mais engessada em certos pontos, né? Então, assim, como você disse... aqui o pessoal da carne, né? Então às vezes você vai vender, sei lá, outro produto aqui dentro, você literalmente tem que ser um malabarista, né? Então isso... Verdade.
Aqui eu falo, trazendo para o nosso estado, o cara se destaca também quando ele aprende a operar aqui, né? Sem dúvida. Estamos chegando aqui na metade do podcast Negócio de Primeira. Para você que está nos acompanhando e ainda não segue o perfil no YouTube e agora também no Spotify, Negócio de Primeira. E também no YouTube, eu lembro para ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e compartilhar esse episódio, que eu tenho a certeza que está muito interessante para seus amigos e familiares também. Luan, tem muito empresário que tem medo de subir preço porque acha que vai perder cliente, mas às vezes ele precifica errado e acaba tomando prejuízo. Aonde você acha que está o problema nessa mentalidade empresarial que acaba não fazendo nenhum e nem outro? Então, isso, falando até um pouco agora da marca do Seu Parmê, né? Quando eu quis construir ela, eu já pensei justamente num prato executivo, né? Porque eu nunca quis trabalhar com marmitaria, né? Também parabenizo quem trabalha com as operações de marmitaria, porque, né? É um desafio. É um desafio, né? Porque, cara, é muito triste, né? Você vê que é uma concorrência, às vezes, né? Você vê lá, a pessoa prepara com muito carinho e amor um prato, entrega ele ali a R$17, que eu olho e falo, cara, que margem que você tem nisso? Mas vem um outro 15 que não sabe precificar. E aí, infelizmente, aquele nicho, aquele pessoal que está trabalhando ali, já pula pro de 15, né? Porque as pessoas que buscam esse tipo de produto, elas buscam preço. Elas também não aguenta muito tempo um negócio Exatamente, só que atrapalha o mercado, né? De quem às vezes está... Então, assim, Como são vários, né? Acho que são 260 mil estabelecimentos... 460 mil estabelecimentos hoje no iFood, né? Sim. Dá tudo isso? Acho que até peguei esses números aqui. 460 mil estabelecimentos hoje cadastrados no iFood. E aí cada hora entrando um novo. Entra precificando errado, aguenta ali um mês. Merece um mês, já vai... Ele vê que ele só andou para trás, né? Não andou para frente. E aí quando começa a faltar, ele fala, ué, mas o que eu tô fazendo de errado? E ele fica ali só trocando figurinha por muito tempo. E isso, infelizmente, atrapalha o jogo, né? De quem trabalha correto. Mas então, assim, eu sempre soube o case do produto que eu ia vender, coloquei ele na esteira já no sentido de falar, eu quero trabalhar com isso, né? E quando eu quis precificá-lo, eu, né, às vezes já fiz aumento nele de, né, 20%, 25%, às vezes numa tacada. E eu entendia que eu pensava, quem gosta do meu produto, né, justamente eu me posicionava no mercado. Então, quem gosta do meu produto, quem sair por preço agora, de algum modo vai voltar, porque vai querer ter experiência em outros lugares, mas vai falar, poxa, não vale, vou voltar para o Seu Parmê, né? Então, assim, quando você entende o seu produto, o que você quer entregar, eu acho que isso te qualifica de alguma forma e, né, você, cara, não adianta, a gente tem que, com a inflação, enfim, com tudo, a gente tem que, né, repassar, contrair o que der, mas, assim, repassar principalmente aquilo que, né, para fechar a conta, porque senão não vale a pena você estar trabalhando. E quando o preço está muito barato também, muito abaixo da realidade, você começa a desconfiar também, né? Fala, opa... Você olha assim, tem alguma coisa errada aqui nisso daqui. O que você acha que mais machuca no setor hoje? Imposto, a perda, o desperdício, a mão de obra ou a falta de indicador? Olha... São dois desafios páreos, assim, as dores, vamos dizer assim, talvez a mão de obra, né? Porque sozinho você, por mais que você tenha uma base, mas você precisa também de mais pessoas. E isso, graças a Deus, é uma coisa que a gente está conseguindo consolidar muito bem. Mas a questão do desperdício, né? É uma coisa que dentro da cozinha também é uma veia que bate muito forte ali, que se você não tiver controle sobre o seu lixo, vamos dizer assim, né? O que está sendo descartado, sua operação, né? Eu já aconteceu... Pode ser sua margem de lucro. Com certeza. Já aconteceu situações de eu perceber de um dia para o outro e eu mudar até aquela peça ali, porque eu falava, cara, não tem como, essa pessoa não está seguindo esse processo, ela tá minimizando esse erro, e aquilo ali às vezes justificou até a saída, porque para mim não fazia sentido, né, a pessoa ficar omitindo, né, de você, porque ele vai trazer para você a informação de que tá tudo certo, não tá rodando bem. E é o que você falou, engana os olhos, né? Você fala, não, tá tudo bem e tal. E a hora que você vai ver, aquilo ali tá só aumentando um buraco que você tá enfiando, né? No final é conta, né? Você entra aquela quantidade, tem que sair para cá a quantidade do prato pronto e tem que somar a perda, a conta tem que fechar. Exato. A conta tem que fechar. Em restaurante, onde que o improviso pesa mais, na sua opinião? Olha... Onde pesa mais, eu acho que quando você tenta querer fazer as coisas de qualquer jeito, principalmente. Você entende que você está ali atolado, né? Principalmente numa operação agora, como eu estou
um delivery aquecido, né, em alta, que já é consolidado, com uma operação recente também, né, que Campo Grande também traz essa logística de tudo que é novo, né, o pessoal quer estar ali presente, quer conhecer, enfim. Sim. E nesse momento você querer improvisar, querer acelerar, um exemplo, a temperatura do forno, entregar aquilo de qualquer jeito, isso para mim não faz sentido, né? Eu prefiro que, até eu pelo menos tenho eu prefiro falar para você, olha, vai ter um atraso, vai demorar, mas eu vou te entregar uma comida de qualidade, do que eu querer acelerar o prato para você estar ali e aquilo ali se tornar uma péssima experiência, né? Porque entendi. Para mim no resultado final, o que vale é impactar positivamente você. Não deixar o improviso atrapalhar a qualidade do Tanto que uma das características da nossa marca, né, é justamente isso, né? O improviso não se cabe nela. Então, assim, é estranho falar, mas é como se os erros que acontecessem, a gente fingissem que eles são normais de estar acontecendo e a gente não querer fazer nada por impulso, né? Ter uma certa paciência, uma calma, né? Uma resiliência naquele momento, resolver ele tranquilo, ir na mesa, né? Justificar, do que você querer prometer para o cliente que não vai... Ah, não, seu pedido está chegando e não está, entendeu? Então, eu prefiro trabalhar com a verdade, né? Isso para mim faz muito sentido. Com certeza. E olha só, falando do Gran Citari, aonde que você acredita que, nesse início, qual que é a sua batalha mais importante que você está tendo com ele hoje? Que o seu Parmê já tem 7, 8 anos de operação, né? Vai completar 6 anos agora. 6 anos. 6 anos. Ano que vem é o 7º ano. 6 anos. Ano que vem é o 7º ano. Então ele já está com um processo já praticamente construído. Pode melhorar, sempre pode, claro. Sim. E o Gran Citari está com menos de um mês. Completa 20 dias, quinta-feira agora, de operação de casa aberta. Perfeito. Onde que está o maior desafio na batalha nesse que você acabou de abrir? Bom, o meu maior desafio agora nesse momento é justamente a gente conseguir controlar as duas operações operando juntas, né? Uhum. E a gente conseguir criar essa padronização, né? Então, assim, esses processos, né, que a gente tem, querendo ou não, a gente trabalha com um estoque central, né? Então a gente tem que equilibrar o que abastece uma casa, o que abastece outra. E hoje a gente começou, eu escolhi querer trabalhar com metade do nosso cardápio reduzido, né? Que é um formato do soft open, né? Que a gente está operando ainda, provavelmente ele dure até o final do mês. E aí nosso maior desafio agora é ir implantando esses novos pratos e a operação continuar com o mesmo ritmo, né? Porque quando a gente colocou a metade do cardápio, né, e oferecendo um percentual de atendimento não com a casa lotada, nem com reservas, nem com limite máximo. Então, assim, nosso maior desafio é continuar mantendo essa operação, adicionando novos pratos, né? Acho que a partir de amanhã a gente já começa a operar com 20% ou 25% do cardápio que estava pausado, já começa a entrar em operação também. Então já está tendo alguns produtos, né, que já estão entrando. E esse é o maior desafio, né? Formatar para que, vamos pensar assim, para que entre novos produtos e não faça diferença, né? Então que a gente está vindo crescendo e mantendo o equilíbrio da casa, né? Não criando um colapso, né, na operação, nem nada do tipo, né? Então o maior desafio, acho que é como qualquer novo negócio, né? Eu já fiz algumas aberturas, algumas inaugurações. É você padronizar, é você conseguir oferecer um bom atendimento, você ir corrigindo os erros. Então, assim, esse soft open para mim está sendo muito importante, porque a gente, né, colhe como que foi a experiência do cliente, pontos a serem corrigidos, né, tudo que acontece na noite, e a gente alinha com a equipe. A gente vai repassando para que realmente, foi esse feedback que tivemos, né, vamos corrigir. Sim. Então, isso é muito importante, né? Isso eu avalio que dentro da cozinha isso é diário. Sim. Né? Isso é diário. Com certeza. Indo nessa linha, como que você enxerga hoje a diferença entre vender comida e entregar uma experiência para o seu cliente? Olha, até eu vejo que recentemente, né, muitas pessoas sempre olharam para a ótica de restaurante e quiseram competir preço. Certo. E eu acho que quando você conduz o atendimento, você oferece... que hoje se fala muito nessa questão da experiência, né? Então, quando você... Porque, para mim, o que te faz ir até um restaurante? Porque comida boa a gente encontra em vários lugares. Então, assim, tem que ter algo a mais, né? Eu penso, pelo menos para mim. Então, assim, o conforto daquele lugar, né? Então, a gente está buscando justamente no Gran Citari resgatar esse tempo da pessoa estar à mesa, né? Então, assim, literalmente a gente sabe que, tá mais hoje com a tecnologia, com uma IA da vida,
as informações são muito aceleradas, né? Nosso dia hoje a gente acelera ele, vamos dizer assim, no velocidade 2, 3, 4, né? Até vídeo no YouTube, o áudio, tudo a gente ouve acelerado. Sim. E aí o ser humano, eu entendo que ele está muito com essa dor de querer as coisas mais, assim, o tempo que ele descansa ali para ele voltar para a realidade dele, né? Então a gente oferta isso, né? Nessa experiência do cliente se sentir como se ele estivesse em casa. Então ele está naquele ambiente, ele é bem atendido, né? Ele não fica com aquela questão da rotatividade, né? Assim, até quando eu fiz a narrativa da marca, eu falei, olha, eu estou disposto a deixar dinheiro na mesa aqui porque eu quero que o meu cliente ele se sinta acolhido, né? Que a gente venda a verdade para ele, então que ele seja percebido. Pô, né? Então não preciso vender a coisa mais cara, né? Para mim são promessas que não fazem sentido, a pessoa querer sempre vender aquilo que é mais caro. Então eu entendo para mim que vender a verdade cria o famoso, né? ROI, me corrija se eu estiver errado, né? Que mantém aquele cliente fidelizado por mais tempo, né? Ah, tá. O Lifetime Value? Isso. Então, assim, recorrência do cliente. Então, assim, eu vender a verdade para ele, né? A gente até usou o caso do fornecedor. Leva aquele cliente muito mais tempo, né? Do que você simplesmente olhar para ele como só números, né? Então, assim, a gente, apesar da operação, a gente tenta fazer cálculo de tudo, mas na hora da entrega final para o cliente, eu quero entregar a experiência, eu quero que ela seja positiva, eu quero que aquele lugar seja para ele acolhedor, que, né, a pessoa, pô, seja percebida em todos os detalhes, né? Então, assim, eu usei muito a bagagem de restaurantes que eu passei, de lugares, né? A minha própria experiência, né? E eu extraía isso para um papel, né? E aí a gente fez a história do Gran Citari. Então, eu acredito que quando você é bem posicionado, você consegue gradativamente vender aquela experiência muito mais do que um próprio prato, né? Do que querer precificar por preço, né? Simplesmente. E aí as pessoas começam a gostar de quando você começa a guiar ela no atendimento. Ó, te oferecer isso hoje, né? Enfim, a pessoa, pô, se ela se sentir satisfeita e muito bem acolhida, ela, às vezes ela nem vê, ela gosta daquela experiência, ela paga e volta, né? E acho que isso que cria recorrência. Eu acredito isso hoje. Recorrência e o boca a boca, né? Exatamente. Você começa ali com a indicação, o boca a boca, você consegue diminuir o CAC, né? Para quem ainda não sabe, é custo de aquisição de cliente. Porque um atendimento bem feito, você aumenta a recorrência, indica para outras pessoas, e aquele custo que você teve para trazer ele acaba diluindo, porque aquela pessoa trouxe 2, 3, 10 pessoas para o seu restaurante. E isso vende muito mais, né? Do que propriamente a gente querer vender o CAC, né? A gente querer alcançar o CAC porque você tem um restaurante bom, uma boa operação, mas você gasta muito para que essa informação chegue. Sim. Uma ligação de um cliente bem atendido para outro, né? Convite, principalmente, vamos lá no Gran Citari. O que ele custa? Nada, ele custou um bom atendimento. Entendeu? Então, assim, eu mesmo, recentemente meu primo foi visitar meu restaurante, a esposa dele, justamente foi, porque ela falou, uma cliente minha me ligou, tinha falado daqui e tudo mais, e assim, uma operação nova, recente, e você vê como isso dá um resultado. Meu primo me conhece, me vê pelas minhas redes sociais, mas obviamente quem apita em casa é a esposa, né? Então ela que provavelmente ali sempre, né? Acho que e ela que comentou e falou, vamos lá. Então, assim, o custo de aquisição desse cliente foi uma cliente que só foi bem atendida, gostou do local. Não, diminui a eficiência ali para conversão em mesa cheia da sua casa sem dúvida alguma, bem maior, né? Qual foi o erro mais comum de quem acha que tráfego próprio ou WhatsApp resolve tudo da noite para o dia e não necessariamente isso aí que você acabou de falar? A experiência e o bom atendimento. Então, hoje as pessoas, elas... vamos dizer assim, né? A nova experiência da internet, né? Todo mundo é um gestor hoje em dia, né? No tráfego, enfim, as pessoas que tentam vender a todo custo agora um produto, de que ela vai fazer alcançar o seu produto, chegar mais longe, aí a pessoa coloca dinheiro. Então, assim, para mim, isso não faz sentido a pessoa investir se ela não tiver ali bem qualificada com que o produto de quem já está indo conhecer a operação dela seja bem feito. Então, assim, primeiro eu acho que você tem que criar sua base, né? Fazê-la ser forte primeiro, né? Seu produto ser uma coisa vendável que impacta realmente as pessoas, do que você pensar primeiramente em fazer ele alcançar 1 milhão de gente, as pessoas vão ter aquela experiência e não vai ser positiva, né? Eu penso isso. Acho que o maior erro das pessoas é isso. A pessoa querer
antecipar os processos, né? Em vez de ela criar a base dela, já querer criar um canal de venda e ela não tem nem processos bem estabelecidos. Ela já está querendo fazer um funil ali para alcançar mais gente. E, né, você não está pronto para isso, né? Então, acho que é primeiro ajustar o seu produto, ajustar o seu preço, né? Porque senão você vai começar a andar para trás. Falando em processo, até onde você acha que dá para crescer em negócios como o teu, sem ter processos, sem ter ficha técnica, sem ter uma equipe alinhada? Você acha que dá para crescer muito? É difícil, hein? Ou dá aquele fogo de palha e morre? Eu acho que é exatamente isso, né? A gente vê principalmente, eu não sou muito bom com essa questão de dados e números, né? Uhum. Mas o número de restaurantes que abrem e fecham, o número é muito alto, é expressivo, assim, porque literalmente é o que você falou, a pessoa só precifica ali da cabeça dela e não tem como, né? Isso não existe. Primeiro você tem que querer escolher o produto que você vai trabalhar, ele tem que ter um preço, né, para você poder praticar aquele produto. E você respeitar aquela margem, né? Você saber até onde você, né, pode ir. Pô, seu fornecedor está ficando mais caro. Troca, né? Encontra uma outra maneira de você trabalhar com aquele produto que não afete tanto seus clientes. Que foi, eu já passei por esse processo. Não está conseguindo, vai ter que precificar direito. Exatamente. Precificar. Né? Se você não quer repassar, né? Tem muita gente que tem o medo de precificar e perder o cliente. É. Então você tem que encontrar outro produto, outra maneira para você precificar o seu produto e diminuir seu custo, né? Algumas vezes não vai ter como. Concordo. Qual área você sente que o empresário precisa amadurecer mais hoje para conseguir escalar? Olha, eu acho que ele tem que primeiro crescer o processo pessoal dele primeiro, a questão da liderança, né? Saber que a gente lida com pessoas, né? Então você querer ser um bom líder ali dentro da sua operação, para implantar processos, né? Tem pessoas hoje que têm grandes negócios, mas você vai ver como que é dentro da operação da pessoa. Ela literalmente opera como um menino, né? Sim. Então assim, ela não busca qualidade nenhuma, não acredita que investir num nutricionista é positivo, não acredita que investir num administrativo, num compras, enfim, isso seja positivo para a marca. E ela quer, né? Tem muito aquela pessoa, eu economizo R$1.000 no funcionário e esse lucro é meu. Cara, às vezes você está deixando dinheiro na mesa porque você não está investindo em processos, aumentar o número de vendas, né, alcançar mais pessoas e o seu lucro ser maior ainda, né? Então a pessoa inverte o processo da coisa, né? E respondendo também um pouco da anterior pergunta, é onde a pessoa deixa de ganhar, a pessoa, né, deixa de crescer porque ela começa justamente, ela quer se limitar, né? Ela quer ser limitada no processo dela. Ela vê tudo como custo e não como investimento. Exatamente. Não vê que aquilo pode trazer retorno para ela. Exatamente. Né? Ela simplesmente se engessa naquilo, como eu disse, um pouco da questão do orgulho da pessoa. Não, eu sei fazer assim, é desse jeito, roda assim e não mexe que está dando bom. Aí você tem que avaliar, né? Se você está satisfeito com o que você está tendo, as dores de cabeça que aquilo está te dando, ou se você quer escolher, né, avançar o jogo. Para mim faz sentido, como um ser humano, a gente tem que vir em constante evolução todos os dias, né? Então o que eu busco para mim, para o meu negócio, para minha família, é crescer 1% todos os dias, né? Eu querer ser melhor nas minhas práticas pessoais, como no negócio, né? Então, de alguma forma é isso. Fundamental, né? Fundamental. Falta de foco, você vê muita nesse segmento de gastronomia? A pessoa começa... Eu vou mudar a pergunta agora, mas a pessoa começa bem, cresce bem, aí ela cresce, aí de repente ela tá legal naquele segmento dela de gastronomia e começa a fazer em outras áreas, começa a investir em outras áreas que não tem nada a ver com o negócio principal dele que trouxe todo o resultado positivo para ele. Você vê muito disso? Olha, eu vejo na verdade uma falta de foco até dentro do próprio negócio que ela trabalha. Eu tenho isso comigo, pelo menos, né? Restaurante que vende de tudo, ele não é bom em nada, né? Então assim, você vai lá, não, mas a gente vende isso. Cara, pra mim, eu sou o tipo de cliente que eu já analiso aquele negócio e já desconfio. Falar, mas espera aí, você é pizzaria, hamburgueria, sushi. Entendeu? Qual que é o seu foco, né? Então, assim, analisando para o meu negócio, né? Por exemplo, eu
trabalho com parmegiana, que é o meu carro-chefe, né? E ele vem da comida italiana, né? Então eu trouxe a minha base é a mesma para a questão do Gran Stare, né? Pô, eu posso ir implantando o processo a partir do momento que esses processos estiverem bem consolidados, estiverem bem fortalecidos e que não prejudique a minha operação, eu querer avançar e querer mexer com outra coisa. Então eu vejo muito falta de foco do pessoal próprio, não é nem falando de outros, a pessoa querer mexer com outros negócios, mas olhando para dentro da própria cozinha, né? Você vê às vezes, sei lá, cafeteria que vende hambúrguer e vende isso e vende aquilo. Sim. Ou até o próprio iFood trouxe muito essa liberdade para dentro do jogo, né? Que as pessoas acham que trabalhar com iFood é você querer abrir 6 restaurantes ali e vai falar que os 6 vão ser excelentes. Eu discordo. Para mim você vai ser de médio para baixo em todos, entendeu? Eu também discordo, eu não acho legal isso que o pessoal costumou falar, eu sou empreendedor serial, né? Aí, tipo, investidor você ainda pode até ser, mas porque você tem ali cada empreendedor na sua área ali. Sim. Ou no seu mesmo segmento. Sim. Você tem ali um restaurante, depois você abriu franquia, depois você estendeu outros negócios, mas você tá no foco em cima de algo que já tá dando certo para você. Aí, às vezes, eu vejo muita gente errar nesse ponto. Abre aqui um negócio de restaurante, o negócio tá dando certo, aí ele vai para outro maior, que não tem nada a ver com o setor que ele não conhece, e ele se coloca como empreendedor, sou empreendedor serial. Eu tenho 4, 5, 7 negócios e acha bonito, totalmente diferente de um de outro. Em algum momento, alguma coisa vai dar errado nesse negócio, ou em todos. Eu discordo. Eu acho que você, inclusive, você acarreta até um risco muito alto para aquele seu negócio que já está consolidado, né? Porque dependendo da operação, ela não vai te alavancar, ela vai te afundar, né? Então, acho que você perder o foco, isso é um risco muito alto, né? Hoje para o empresário, né? Sim. Dele querer ser o mega empreendedor, né? E aí eu prefiro justamente ter mais esse pé no chão. Isso acho que faz mais parte do meu objetivo e das minhas características. Ser essa pessoa que vai crescendo dentro da área dela. Pô, então abrir uma operação, abrir outra, estrutura aquela para se tornar uma franquia, né? É o que eu acredito muito mais e é o que eu quero também fazer na prática. Com certeza. Estamos chegando aqui já ao final, uma hora que passa rapidinho. Último recado para você que nos acompanha e está nos acompanhando nesse episódio aqui do Negócio de Primeira. Mais uma vez um pedido para acompanhar o podcast no YouTube e também no Spotify. E não esquecer de ativar o sininho para receber as próximas notificações. Luan, última pergunta. O podcast, a proposta dele é de bastidor e não de palco. E tem muitos empreendedores que assistem, mas também tem aqueles que estão começando. Queria que você falasse para aquele empreendedor que está pensando em iniciar um negócio no segmento de gastronomia. Ele tem coragem, tem a vontade, mas não tem o conhecimento, não tem o chão de fábrica, não tem a casca que você adquiriu hoje. Que recado você pode dar para essa pessoa hoje, para ela não... para errar menos, vou falar assim, que errar todo mundo erra, mas para errar menos e esse erro não custar muito caro para ele? Bom, eu acho que eu fui dando um pouco dessa dica, né, ao longo das outras perguntas que eu fui respondendo, né, as respostas que eu fui das perguntas. Mas o principal, né, como eu disse para essa dica que eu dei para um amigo, cara, investe em processos, né, investe em equipamentos. São hoje, né, cada dia mais a gente vem vindo por uma escassez de mão de obra qualificada. Então, assim, se você tiver um equipamento, algo que reduz o seu processo, isso te otimiza muito tempo, né? Então, às vezes você coloca ali dentro do equipamento, você coloca a operação de 5, 6 pessoas na prática. Isso é fato hoje em dia. A tecnologia realmente ela vem para passar todos esses processos, mas é óbvio que para quem está começando, às vezes não vai conseguir investir nisso. O que você tem que olhar para o que você tem? Produto que você quer trabalhar. Consolida ele bem, né? Avalia se no mercado aquilo ali realmente é uma necessidade, né? Se, por exemplo, para mim, quando eu escolhi a parmegiana, eu entendia que parmegiana era o prato do sumatogrossense, né? Para mim, pelo menos, de infância, quando falava que ia ter bife empanado, opa, nossa, o prato tá especial, né? Então, assim, o cardápio tá especial. Então, aí eu quis trazer justamente essa justificativa do seu produto, né? Porque senão não adianta você querer tentar... vender picolé no gelo, né? Então, assim, você tem que olhar realmente a necessidade do mercado, consolidar seu produto e investir justamente em processos e acreditar no seu produto, né? Ser resiliente com ele. E eu acredito que isso é, assim, um bom esforço, ele traz resultado. Sem dúvida.
E, Luan, para quem quiser conhecer o Gran Citari, qual que é o Instagram e o endereço? Bom, o Gran Citari, ele está localizado na Avenida Afonso Pena, né? Como eu disse, aberto há quase 20 dias. Avenida Afonso Pena 3951, em frente ao Café Mostarda, né? Mais fácil para as pessoas localizarem. Ou ao lado ali também da antigo Banco Rural, que agora é o MyJob, né? Um novo empreendimento também que está sendo feito ali, coworking ali, né? Então é muito fácil de localização, está no coração de Campo Grande. E o seu Parmê está logo atrás, né? Então contornou a quadra, na rua de trás você tem a oportunidade também de ir no seu Parmê, comer no local, fazer o pedido para levar para casa. E a nossa promessa ali é o pedido entregue em menos de 10 minutos. Então essa é a oferta especial do Parmê, tanto para comer quanto para levar, é entregar em menos de 10 minutos. Gran Citari a gente não promete isso porque tem toda uma experiência por trás, né? Mas são propostas diferentes. Qual é o Instagram dos dois? Seu Parmê é Seu Parmê Delivery, né, no Instagram, e do Gran Citari, @Gran Citari. Beleza. Luan, agradeço aqui a sua presença no podcast Negócio de Primeira. Eu que agradeço. Sua história mostra que gastronomia não é só sabor. Não é só sabor, não é só ambiente. É experiência, é processo, é decisão, é dia a dia, é gente boa. São demandas que você reúne com você e com a sua equipe que faz o sucesso que você trouxe hoje no seu Parmê e tenho certeza que vai estar replicando aí no Gran Citari. Se Deus quiser. Amém. Obrigado. Valeu. Agradeço novamente. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência e até o próximo Negócios de Primeira. Muito obrigado.